Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, para dar continuidade à nossa revisão, seguindo a sequência do nosso conteúdo, É só para relembrar, na primeira aula a gente viu o conceito de juros simples, montante simples. Na segunda aula a gente já viu o valor atual, juros comercial, juros exato. E na aula de hoje a gente já vai estudar o conceito de descontos, tá? Esse conceito muitas das vezes é confundido simplesmente com o ato de receber um desconto ao efetuar uma compra, por exemplo, no meio popular. Então você vai comprar um produto e de repente você pede um desconto, sei lá, a loja está dando 10% de desconto. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de saber como vocês estão, gostaria de deixar um abraço para todos, tá? Espero que a gente volte o quanto antes. E espero que vocês estejam gostando também das aulas. E qualquer coisa, podem deixar os comentários e aí aproveitem o material que já está disponível no Siga A para rever algumas questões, refazer, enfim. Então, esse é o momento para a gente fixar um pouco mais os conceitos que não ficaram bem compreendidos durante as aulas, tá? Então vamos aproveitar. Então, como eu estava falando, o que vem a ser desconto em matemática financeira? A gente tem algumas definições, tá? Por exemplo, quando o investidor antecipa o resgate de uma aplicação, ou seja, ele recebe o principal e os juros do período. Então, esse fato de o investidor ir fazer esse desconto, olha só, fazer o desconto, fazer o resgate dessa aplicação, isso aí recebe o nome de desconto. Então, eu vou descontar um título, tá? Quando a empresa faz uma compra a prazo, recebendo uma duplicata, caso a empresa queira, pode transferir posse dessa duplicata para um banco e recebe o dinheiro. Então, novamente, ela vai descontar essa duplicata. Percebe? Então, a palavra desconto não é só simplesmente num uso restrito de quando eu vou comprar uma mercadoria e tira uma parte do pagamento. Então, desconto é o ato de descontar algum título de sua propriedade, tá bom? Então, você que é um investidor, você está descontando aquele título, tá bom? No caso de uma empresa, um duplicata, ela está descontando aquela duplicata, tá bom, pessoal? Então, nesse caso, vamos ver alguns exemplos, tá? Existem alguns tipos de desconto, tá? Temos o desconto racional, que é o desconto por dentro. E como é que ele é definido? Ele é definido o seguinte: o desconto é obtido pela diferença entre o valor nominal e o valor atual de um compromisso que seja saldado N períodos antes do seu vencimento. Só para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Então, imagina que você tem um título que vai vencer daqui a 3 meses, só que você está precisando do dinheiro agora. Então, você vai calcular o valor atual, como a gente viu na aula passada, utilizando essa fórmula aqui, de valor atual, tá certo? Que a gente até não tinha na apresentação e a gente colocou num quadro, tá bom? Para vocês. Então, essa fórmula aqui vai te dar o valor atual. A gente colocou um Rzinho aqui, que é para indicar valor atual racional, já que esse desconto é chamado desconto racional, tá bom? Então, valor atual. Então, o que vem a ser o desconto? É a diferença do valor nominal menos o valor atual. Aí você encontra o desconto. Fazendo essa operaçãozinha, a gente encontra essa fórmulazinha aqui para o desconto. Então, a depender da situação, a depender da questão, você pode calcular direto logo o desconto, usando essa fórmula, ou então calcula o valor atual e depois é só fazer a diferença com o valor nominal, tá bom? Então, só relembrando, o M é o valor nominal, ou montante, o DR é o valor do desconto racional, o VR é o valor atual racional, o I é a taxa e o N o período de antecipação do vencimento. Então, o N nesse caso, lembra que eu falei? Então, quando a gente calcula por essa fórmula de valor atual, o N já não é o período que passou, e sim quanto tempo está faltando para esse vencimento. Então,
O N, nesse caso, é o tempo que falta para o vencimento. Tudo bem? Agora vamos para os exemplos. Temos um exemplo aqui que diz assim, ó, uma pessoa pretende saldar um título de R$ 5.500 3 meses antes do seu vencimento. Sabendo-se que a taxa de juros corrente é de 40% ao ano, qual o desconto e quanto vai obter? Então, aqui nesse caso ele está querendo saber o desconto e aqui ele está querendo saber o valor atual, que é quanto ele vai obter. Beleza? Então vamos anotar aqui os dados. Então a gente tem que o valor nominal do título é de 5.500. Enquanto que o prazo de antecipação é de 3 meses. A taxa de juros é de 40% ao ano. Perceba que nesse caso a taxa de juros não está combinando com o período. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar sobre 12. Ou a gente coloca 3 dividido por 12, ou a gente coloca 40 dividido por 12. Se eu colocar 3 sobre 12, eu vou transformar os meses em anos. Se eu colocar o 40 por 12, eu vou dividir, ou seja, eu vou encontrar a taxa equivalente e proporcional, tá? Então, nesse caso, a gente vai substituir primeiro para encontrar o valor atual. O valor atual é o nominal dividido por 1 mais IN. Tá? Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte. O valor atual vai ser 5.500 dividido por 1 mais. A taxa, a gente vai colocar 0,40 dividido por 12. Quando eu faço isso, eu estou transformando essa taxa, que era anual, em uma taxa mensal. E agora eu posso multiplicar por 3 meses. Tá? Fazendo a conta, a gente vai ter o seguinte. A gente tem 0,40, primeiro tem que multiplicar por 3, ou então dividir por 12, tanto faz. E dividido por 12, o resultado dá 0,1. Então, essa conta aqui, multiplicando e dividindo, dá 0,1. Somado com 1, a gente tem como resultado 5.500 dividido por 1,1. Que, para finalizar, 5.500 dividido por 1,1 resulta no valor atual, de 5.000. Então, isso aqui é a segunda pergunta, ou seja, é quanto ele vai obter por esse título. Se quiser, você pode utilizar a fórmula do valor do desconto racional. Só que é muito mais simples, para encontrar o desconto, a gente pode utilizar o quê? O valor nominal menos o valor atual, que é a definição, né? A definição de desconto racional é o nominal menos o valor atual. Então, nesse caso, o nominal era 5.500 menos o valor atual, que é 5.000, e a gente tem um desconto racional de 500. É claro que, como exercício, vocês podem tentar encontrar esses mesmos R$500 utilizando a fórmula de desconto racional, que é DR igual a NN dividido por 1 mais IN. Tá? Você pode usar a fórmula e você vai encontrar os mesmos R$500. Tá bom? Mas como a pergunta, a questão ela estava pedindo duas coisas, ela estava pedindo o valor que vai obter, ou seja, o valor atual, e o desconto, eu resolvi fazer dessa forma. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente tem uma questão bastante simples, é só prestar atenção na sequência de como você vai multiplicar, dividir ou somar, né? Então,
Um erro muito comum é você querer somar primeiro para depois dividir. Então, tem que tomar cuidado nesses detalhes aí. E lançar mão sempre da calculadora. Não esquecer que você sempre deve combinar o período com a taxa. Então, nesse caso, eu dividi o 40 por 12, porque não estava combinando, tá certo? E o resto é só ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer os cálculos, tá bom? Agora tem uma observaçãozinha aqui, que diz o seguinte: num regime de juros simples, o desconto racional aplicado ao valor nominal é igual aos juros devidos sobre o capital, o valor descontado, desde que ambos sejam calculados a mesma taxa, ou seja, a taxa de juros da operação. Então, ele está dizendo aqui que o desconto racional é igual aos juros, né, quando o valor nominal é igual aos juros devidos sobre o capital. Tá bom? Então, isso aqui é uma observaçãozinha que vocês podem utilizar a depender do caso. Vamos adiante. Temos agora o segundo tipo de desconto. Então, esse desconto que passou é chamado desconto racional ou desconto por dentro. Tá? Desconto por dentro. Ele é conhecido como desconto por dentro. Agora a gente vai falar de desconto comercial, que por definição é o valor que se obtém pelo cálculo do juro simples sobre o valor nominal. Então, o juro simples ele é calculado sobre o capital inicial. Nesse caso, a gente vai calcular o desconto comercial aplicando a fórmula de juros simples, só que no lugar do C, né, que a fórmula de juros seria C e N. Deixa eu voltar aqui que vocês vão ver. Ó. C e N, a fórmula de juros. Mas no caso do desconto comercial, a gente vai utilizar a fórmula N e N, ou seja, montante vezes taxa vezes período. Tá? Lembrando que esse período aqui não é quanto tempo vai passar, e sim quanto tempo falta para o vencimento do título. Tudo bem? Consequentemente, por definição, o valor atual vai ser a diferença do nominal menos o desconto. Então, se você tem um valor nominal, que é o cheio, e tira o desconto, vai sobrar exatamente quanto você vai obter pelo título. Tá ok? Então, vamos praticar essas duas fórmulas agora, de desconto e de valor atual. Só lembrando, vale a mesma regra, que é a questão anterior. Se eu calcular o desconto, eu posso fazer a diferença e encontrar o valor atual. A diferença com o que, professor? A diferença com o valor nominal. Tá bom? Então, vamos para o exemplo. Considere o mesmo exemplo. Então, eu tenho os mesmos dados, ou seja, um título no valor de 5.500 com taxa de 40% ao ano, pelo prazo de antecipação de 3 meses. Agora, a gente vai fazer o desconto por fora e quanto vai obter por fora também. Nesse caso, eu vou optar por calcular primeiro o desconto, tá? Que é mais simples. Então, vamos calcular primeiro o desconto. Quadro, agora estou usando aqui um papelzinho molhado no álcool, está melhorando um pouquinho só. Pronto. Os dados são os mesmos, então a gente não precisa alterar os dados da questão. Só lembrando que novamente eu vou ter que dividir esse valor por 12. Ou eu divido 40, ou então eu divido o 3, certo? O resultado fica igual, independente de qual deles que eu esteja dividindo. Então vamos lá. Então, como eu falei, eu vou calcular primeiro o desconto. O desconto comercial é N e N. Então o valor nominal, que é de 5.500, eu multiplico pela taxa, que é de 0,40,
vezes o prazo de antecipação, que é de 3 meses. Mas lembra que eu tenho que dividir um dos dois? Então, vou dividir novamente o 40. A gente já viu que essa multiplicação dá 0,1. Vamos só conferir. É 0,4 vezes 3 dividido por 12. Resultado 0,01, que multiplicado por 5.500 resulta em 550. Então, o desconto comercial é um pouquinho maior que o desconto racional. No caso anterior tinha dado 500, agora o desconto já deu de 550. Significa que quanto a pessoa vai obter, ou seja, o valor atual comercial vai ser o valor nominal menos o desconto. Então, subtraindo, a gente vai ter o quê? Vai ter 5.500 menos os 550. E aí a gente já não fica mais com os 5.000 porque está tirando 550. Ou seja, vai ficar com 4.950. R$50 a menos. Então, esse é o valor atual e esse é o valor do desconto, né? Então, perceba novamente que a gente está usando apenas uma das fórmulas e utilizando a definição para encontrar outro valor. Isso pode ser feito tranquilamente, tá certo? Agora, perceba que o valor que foi descontado, no caso do desconto comercial, ou seja, do desconto por fora, foi um pouquinho maior. Significa dizer que essa taxa aqui não é a taxa real que eles estão cobrando. Isso aqui é uma taxa nominal, não é a taxa efetiva. Então, como é que eu faço para descobrir a taxa que está implícita nessa operação? Porque se a taxa fosse a mesma, o desconto tinha que ser igual. Mas o desconto foi um valor a mais. Então, qual vai ser a taxa? Consequentemente, vai ser um pouquinho maior do que 40%. E aí, como é que já que a gente conhece o desconto e o valor atual, a gente tem uma maneira de calcular essa taxa fazendo a divisão entre os dois. Só que essa taxa ela vai ser o período completo. Ou seja, se a questão traz 3 meses, essa taxa que eu vou encontrar aqui é de 3 meses. Se na questão fosse 10 meses, a taxa era de 10 meses. Então, só depois fazer uma conversão simples usando a taxa proporcional. Tá bom? Então, vou fazer esse exemplo ali naquele cantinho que ainda resta do quadro. Vamos calcular aqui no cantinho a taxa implícita dessa situação, que a gente vai ver mais na frente, que é chamada de taxa efetiva. Então, eu vou pegar o valor do desconto, que é 550, e vou dividir pelo valor atual, ou seja, 4.950. Então, 500 menos 550, ok. Aí a gente vai pegar e vai dividir 550, desculpa, dividido por... O resultado dá uma dízima periódica, dá uma sequência de 0,111, etc. Tá? Só que, como eu falei, essa taxa aqui, ela está em 3 meses. Para a gente descobrir ao ano, a pergunta é: quantos trimestres tem um ano? No caso, tem 4 trimestres. Um ano tem 4 trimestres. Então, essa daqui está ao trimestre. Então, para mudar, eu multiplico por 4 e aí eu transformo ela em anual. Tá? Porque em um ano tem 4 trimestres. Então, multiplica, vai ficar 0,444, etc. Ou seja, a taxa implícita nessa operação, multiplicando por 100% para transformar em percentual, a gente vai ter 44,44% ao ano. E eles estavam falando que estava cobrando 40%, tá bom? Mas a taxa, por usar desconto por fora, desconto comercial, a taxa na verdade não é 40%, e sim 44,44%. Tá ok?
Então, essa taxa, se a gente fizer, por exemplo, o desconto racional pelo valor atual racional, a gente vai perceber que o resultado dá exatamente 40%. Só você fazer. Ó. Então, no caso, o desconto racional não foi 500 e o valor atual não foi 5.000. Então, dividindo dá 0,1, que está em trimestre. Multiplicando por 4, dá 0,4, que é 40%. Tá ok? Então, no caso do desconto racional, essa taxa implícita ela é que de fato aparece no problema. Mas no caso do desconto comercial, isso não é o caso. Tá bom? Tem uma taxa que não é a taxa que aparece no problema, e sim uma taxa efetiva. Mais à frente a gente vê como é que faz o cálculo de outras formas. Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Desconto bancário, né? O desconto bancário nada mais é do que o desconto comercial acrescido de uma taxa prefixada, cobrada sobre o valor nominal. Então, o desconto bancário é um desconto por fora, só que além da definição, que é essa parte aqui, ó, ela tem mais uma taxinha, a taxinha administrativa, tá bom? E aí, as fórmulas elas são bem semelhantes. No caso do desconto bancário, NN, só que no final tem mais H. No caso do valor atual, é N vezes 1 menos IN, só que no final tem mais H. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo problema que a gente tem e vamos adicionar uma taxa administrativa, né? Então, o Banco X ela tem uma taxa administrativa de 2% com despesas administrativas. E aí os dados são o mesmo. Ó. O título é de 5.500, o prazo de antecipação é de 3 meses e a taxa de juros é de 40%. Tá? Então, qual é o desconto bancário e quanto recebeu o proprietário do título? Ou seja, qual é o valor atual? Então, vamos para o quadro. Então, a gente só vai acrescentar aqui, a questão do H, né? Que é quantos por cento está cobrando de taxa administrativa. Ok? Vamos ver aqui. Então, nesse caso, o H é de 2%. Só que presta atenção, esse H é 2%, não é 2% ao ano, não é 2% ao mês, é 2% pela operação que ele está fazendo, tá bom? Então, no caso do desconto bancário, a gente tem que o desconto bancário é N I N mais H. E aí, vamos substituir os valores que a gente tem. O desconto bancário vai ser igual a 5.500 vezes a taxa 0,40, lembrando de dividir por 12, né, porque tem que transformar em meses, vezes 3 meses, mais o H, que é 0,02. Eita, imprensou aqui. Mas tá bom. Deixa eu refazer. Mais 0,02. Agora melhorou. Pronto. Um dos erros muito comuns é somar isso aqui. Não? Você deve primeiro fazer essa conta aqui, tá bom, pessoal? Então, no caso, vai ficar 5.500 vezes. Essa conta aqui a gente já sabe que dá 0,1 mais 0,02. Ou seja, vai ficar 0,12 somando os dois. Vai ficar 5.500 vezes 0,12. 5.500 vezes 0,12. 660. É o resultado. Tá bom? Então, o desconto, nesse caso, é de 660.
E o valor atual bancário, não precisa usar a fórmula, já que a gente usou lá, a gente usa a definição, que é o nominal menos o desconto. Ou seja, a gente tem 5.500 menos 660. 5.500 menos 660 dá 4.840. A gente pode fazer a mesma coisa para descobrir a taxa implícita, ou seja, pegar esse desconto e dividir pelo valor atual. E aí a gente vai ver qual é a taxa em 3 meses e multiplica por 4 para transformar em anual, para comparar com os 40%. A gente vai ver que essa taxa é bem maior do que os 40%, tá? Deixo como atividade para vocês encontrar essa taxa implícita, tá bom? Agora, esta taxa de despesa bancária é referida frequentemente como despesas administrativas do banco. O desconto bancário pode ser entendido como uma extensão do desconto comercial, ok? Essa notinha aí é porque com frequência a gente pode encontrar, independente da administração, do banco, tal, outros nomes, mas geralmente é cobrado, tá bom? Agora, a taxa de juros efetiva, né? A gente tem uma fórmula para ela, para não precisar ficar se preocupando qual é o período e depois fazer a conversão. A gente já faz a mudança e ele já aparece para a gente o valor da taxa efetiva, tá bom? No caso aqui dessa fórmula, para calcular a taxa efetiva, a gente usa o valor atual, tá? E usamos o valor nominal, além do prazo. Então, é uma formulazinha que é um pouco mais direta para você resolver, só não é tão simples. Mas você já resolve, já encontra a taxa efetiva direta, ou seja, com o período ao qual você precisa, né? Então, no caso aqui, vamos encontrar essa taxa efetiva. Vamos lá. Eu peguei os mesmos dados dos exemplos anteriores, ou seja, do juros comercial e do juro bancário, tá certo? Que a gente fez agora há pouco do bancário. E a gente vai usar a fórmula só para a gente praticar e ver que ela funciona realmente, tá? Se vocês quiserem, a gente pode calcular até usando aquela fórmula aqui, aquela taxa, né? Eu deixei como atividade para vocês, mas só para vocês compararem, a gente pode fazer rapidinho aqui. Deixa eu só apagar aqui. Você comparar e ver se realmente aquela fórmula que a gente mostrou agora há pouco, ela bate com essa forma dessa fórmula nova aí, né, que a gente acabou de mostrar no slide. Então, no caso, a fórmula anterior é a gente pegar a taxa implícita, seria o valor do desconto, que foi 660 no caso do bancário, e dividir pelo valor atual, que foi 4.840. Fazendo essa divisão, gente, a gente vai ter o seguinte, ó, 660 dividido por esse valor vai dar um valor de 0,3363, aí torna-se uma dízima, né? Na verdade, a dízima é 36, etc. Então, 36, na sequência sempre 36. Se a gente multiplicar por 4, né, porque essa taxa aqui ela é ao trimestre, a gente multiplicar por 4, a gente vai encontrar uma taxa de absurdamente alta de 54, etc. Ou seja, a taxa de juros para essa situação com desconto bancário é de 54,54% ao ano, né? Extremamente diferente dos 40%. Agora, será? Então, no caso dos juros do desconto comercial, a gente encontrou uma taxa implícita de 44,44%.
E agora aqui a gente encontrou 54,54. Muito diferente dos 40%. Agora, será que utilizando essa fórmula vai dar certinho? Vamos conferir. Tá? Conferir. Qualquer coisa vocês pausam aí, tá? Se estiverem fazendo anotação. Fazem a pausa para poder copiar tudo certinho, se não tem tudo anotado no caderno. Refazer os exercícios é muito importante. Tá? Então, no caso, a gente vai usar a fórmula de taxa efetiva. Então, a taxa efetiva vai ser o valor nominal pelo valor atual, pode ser comercial ou bancário, menos 1 dividido pelo prazo. Vou fazer primeiro, no caso, do comercial. Então, a taxa efetiva do comercial. Nominal era 5.500, beleza? Dividido pelo valor atual, que foi 4.950, menos 1, dividido por N, que é 3 meses. Fazer essa continha aqui, a gente divide e depois subtrai. Então, vamos lá. 5.500 dividido por 4.950, menos 1. O resultado dá uma dízima periódica que fica 0,111, etc. Dividido por 3. Dividido por 3. Bom, então nesse caso, como a gente está usando 3 meses, a gente vai encontrar a taxa mensal. Então, se eu pegar esse valor, vou encontrar uma dízima periódica de 0,037037, tá bom? Só que aqui é mensal, que está ao mês, tá bom? Aí no caso a gente multiplica por 12 para encontrar o anual. Então, vezes 12, a gente tem a taxa procurada, que é de 0,4444. Ou seja, multiplicando por 100, a gente tem 44,44%. Beleza? Ao ano. Então, veja que realmente funciona, né? A diferença é que você colocou o período em meses, você vai encontrar a taxa ao mês. Se colocar anual, uma maneira da gente fazer mais direto seria colocar logo o anual, que a gente encontraria no final a taxa anual. Beleza? Agora vamos para o desconto bancário. No caso do desconto bancário, a gente tinha o valor nominal igual, porém o valor atual foi um valor um pouco menor, que foi de 4.840. Deixa eu só conferir aqui. Beleza, 4.840. E aí, fazendo as contas, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Então, a gente fazendo as continhas aqui, vai encontrar o seguinte resultado. Deixa eu apagar essa parte aqui para não confundir você, né? Então, no caso, a gente vai dividir 5.500 dividido por 4.840 menos 1. A gente encontra uma dízima periódica de 0,13636. Deixa eu só conferir. Isso, 136, 136. Dividido por 3. Se a gente dividir esse valor por 3, dividido por 3, a gente encontra uma dízima periódica também de 0,04545. Tá bom? E multiplicando por 12, que é para transformar em anual, já que aqui a gente tem meses. Então, no caso, vezes 12, a gente encontra o 0,5454. Ou seja, 54,54% ao ano.
exatamente o que a gente encontrou daquela outra fórmula, tá bom? Lembrando que nesse caso dessa fórmula, a gente vai encontrar a taxa de acordo com o período que eu colocar. Se eu colocar o tempo em meses, eu vou encontrar a taxa ao mês. Se eu colocar o tempo em anos, eu vou encontrar o tempo, aliás, a taxa em anos também. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Ok? Então a gente tem uma fórmula para descobrir a taxa efetiva. Só que essa não é a única fórmula para descobrir a taxa efetiva. A gente ainda tem uma outra fórmula para descobrir a taxa efetiva. Tá bom? Que é a fórmula IF igual a I sobre 1 menos IM. Nesse caso, a gente só precisa saber qual é a taxa utilizada e também precisamos saber o período. Apenas isso, tá? Vamos fazer agora usando essa fórmula. Não mais essa fórmula aqui. Vamos utilizar agora essa danadinha aí, para ver se a gente consegue descobrir. Então, o tio colocou para vocês agora 3 formas de você encontrar a taxa efetiva, tá? Por conta de ser o conteúdo assim um pouco mais chatinho dessa parte de desconto, então a gente tem que diversificar, né, gente? Então você escolhe uma maneira, você pode fixar essa maneira e fazê-la conforme for mais simples para você, tá certo? Você usa o que for mais simples. Aí nesse caso aqui do desconto comercial, então eu tenho a taxa efetiva como sendo I dividido por 1 menos IM. A taxa que a gente tem é de 0,40. Eu vou colocar aqui, 0,40. Vezes, dividido por 1 menos 0,40 vezes 3 sobre 12. Eu vou colocar sobre 12 porque a taxa ela é uma taxa anual, tá bom? Então vamos ver quanto que dá. A gente já sabe que essa parte aqui dá 0,01. Quer ver? Vamos conferir. 0,40 vezes 3 dividido por 12, 0,01. Então fica 1 menos 0,01. Vai dar 0,40 dividido por 0,90. Que, fazendo a divisão, 0,40 dividido por 0,90 dá 0,444. Essa é a mais simples e a mais rápida de você encontrar a taxa efetiva. Você só precisa tomar um pouco de cuidado quando você for calcular utilizando a taxa do período, tá bom? Então vamos conferir aqui como é. No caso do desconto bancário, desculpa. No desconto bancário, vamos lá, vamos conferir. Desconto bancário. Tem que fazer uma continha antes. Pronto. No caso do desconto bancário, o que você deve fazer? Você deve dividir isso daqui pela quantidade de períodos. No caso, se eu pegar esse valor e dividir por 3, a gente vai ter um total. Vamos fazer aqui a divisão. Tem 2 dividido por 3, aí vai dar 0,67. Na verdade é uma sequência de 6, 6, 6, etc. Né? No caso, finalizando com 7. Ao mês, % ao mês. Tá? Só que a gente tem uma taxa anual, então vamos multiplicar isso aqui por 12. Multiplicando por 12, a gente fica com 8% ao ano. Tá? Aí agora você soma, tá? Então tem que fazer essa conversão, porque esses 2% ele está sendo cobrado de uma única vez, mas ele está correspondente a 3 meses. Então, para substituir aqui, eu vou precisar somar as duas taxas. E essas duas taxas só podem ser somadas se for em períodos iguais, ou seja, se estiver ao ano e ao ano. Então, no caso, quando eu faço a divisão dá ao mês, então nesse caso eu tenho que colocar
para anual. Então, ficou 40 a taxa normal, mais 8 da taxa administrativa. Então, ficou 48% ao ano. Então, eu substituo. Vamos substituir aqui. Então, no caso, a taxa efetiva vai ser 0,48 dividido por 1 menos 0,48 vezes 3 sobre 12, porque a taxa, eu estou usando uma taxa anual. E aí a gente fica com 0,48, primeira divisão, dividido por, multiplicado por 3, dividido por 12. A gente tem 0,12, então 1 menos 0,12, a gente ficou com 0,48 dividido por 0,88. Que aí, nesse caso, a gente pode efetuar a divisão 0,48 dividido por 0,88, o resultado 0,5454. Ou seja, 54,54% ao ano. Okay? Que era aquela taxa que a gente tinha encontrado. Então, só relembrando, no caso da taxa bancária, você vai ter que fazer a conversão da taxa administrativa, tá bom? Então, se aqui tivesse 10 meses, eu colocaria dividido por 10. Se tivesse 12 meses, dividido por 12. Então, eu vou colocar a quantidade de meses, a quantidade de períodos que tiver, e eu encontro essa taxa correspondente ao período. Como a minha taxa é anual, né, se eu tivesse uma taxa mensal tranquila, era só somar. Mas no caso, a minha taxa é anual, eu vou pegar esses 8% e vou somar com 40, então vai ficar 48, tá bom? Por que 8%? Porque eu estou transformando essa taxa mensal em anual, multiplicando por 12, tá ok? Então, nesse caso, para substituir na fórmula, você tem que somar a taxa administrativa ao ano, tá? A conversão anual, porque as duas taxas são ano, então soma para depois substituir. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Então, a aula de hoje foi sobre descontos e taxa efetiva, que é uma consequência desse desconto, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Acabou realmente, aí a gente viu que foi o último slide, tá? Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Desejo a todos um ótimo início de semana e que Deus abençoe a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado.